A questão é, hoje vai conversar com uma pessoa que começou praticamente a Zona Franca em Manaus. Pelo menos a superintendência da Zona Franca foi desenvolvida e ele participou desse desenvolvimento. Ele iniciou em Manaus não bem como lojista, ele começou atendendo as lojas. Mas isso quem vai contar é ele mesmo. José Azevedo, cônsul de Portugal para a Amazônia Ocidental. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer imenso rever o meu amigo Heron há quantos anos, amigo da velha guarda, não é? E continuamos aqui prestando a nossa contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado e, consequentemente, do Brasil, né? Bom, o início, todos sabem, né? Eu fui um menino muito pobre, né? Morador aqui na Henrique Martins, né? Criado por avó lavadeira, que para nos manter, a mim e a minha irmã, não é? Lavava roupa para terceiros, lavava e passava roupa. E quando eu já podia, eu ia buscar as trouxas de roupa e levava a roupa passadinha no tabuleiro. Mas eu tive o privilégio, na verdade, de estudar nos melhores colégios de Manaus, sempre. E colégio pago tem mais essa, né? A minha avó fazia questão de nos dar a melhor educação possível, não apenas a educação doméstica, mas a escolar também, né? De maneiras que nos possibilitou a começarmos a trabalhar no dia 2 de janeiro de 1950 como auxiliar de radiotécnica. E eu passei a estudar à noite, fazendo técnica em contabilidade no Colégio Dom Bosco, né, neste ano de 1950. E tive como colega de aula à noite o ex-governador Gilberto Mestrinho, foi meu colega de aula, e outras pessoas ilustres também. Bom, quando me formei em contabilidade, eu fui ao seu Antônio Henriques, que era o meu patrão. Mundo dos móveis, mundo das tintas, Isso, mundo eletrônico. Exato, ali na Marechal Deodoro, 139. E eu levei o meu diploma e disse para ele, olha aqui, eu agora queria que o senhor me desse um lugar no escritório para trabalhar em contabilidade. Mas o senhor Antônio, um homem experiente, disse assim, não, você será, na verdade, e será um bom radiotécnico, até porque eu serviria melhor a empresa como radiotécnico do que como contador. E foi bom. Foi bom. Não fez muito tempo, o senhor Antônio Henrique em expansão, a firma, né? Inclusive com o mundo dos móveis, móveis Simo, precisava da área lá da oficina de concerto de rádio para a expansão da loja. E resolveu acabar com a oficina, com a oficina. E na minha indenização, eu não quis receber o dinheiro. O dinheiro, o valor correspondente à indenização, eu fiquei com os equipamentos de concerto, com os testes e tudo isso, e montei a minha oficina aqui na Henrique Martins mesmo, onde hoje é o Senac, o Sesc aqui, né? Morávamos aqui, montei a minha oficina. E a partir daí nunca mais fui empregado. E é como você começou, eu não comecei como empresário, mas comecei consertando aparelhos eletrônicos de todas as lojas que vendiam rádios e vendiam eletrolas em Manaus. Que tinha começado a Zona Franca e era muita coisa. A Zona Franca veio depois. Veio depois ainda? Veio depois. Depois é que veio a Zona Franca. Quando veio a Zona Franca, aí eu já tinha me lançado como empresário, já tinha constituído a nossa empresa individual exatamente aqui, onde eu estou hoje, aqui na Henrique Martins, atrás do Colégio Estadual. Vendia eletroeletrônico e discos. Exatamente, discos, inclusive do Reginaldo Rossi, que estava no auge nessa altura. E era o Ivens Lima, que era o representante. E Joaquim Marinho da Philips. Joaquim também, mas já não era tanto. O Joaquim veio bem depois, né? Veio até o menino que faleceu recentemente também, que foi locutor, o Edson Paiva também. E aí comecei com a minha oficina, com a minha lojinha, vendendo componentes eletrônicos, porque eu ia comprar componentes eletrônicos em São Paulo, né? Sabia o que queria, eu conhecia, eu tinha conhecimento, e depois
não apenas para colocar nos rádios, nos aparelhos que eu consertava, mas para fornecer também para outras oficinas. E eu monopolizei durante muito tempo exatamente essa questão de abastecimento de componentes eletrônicos naquela altura. Eram válvulas, e era o advento do semicondutor, eram os transistores, tudo isso. E depois veio a Zona Franca. Quando veio a Zona Franca, eu já era bastante conhecido, né? Pela prestação de serviço, modestamente, mas eu era uma pessoa que tinha certo conhecimento. Tanto é que à noite, por exemplo, a minha oficina era uma portinha aqui na Rui Barbosa. E à noite eu lecionava eletrônica, radioeletrônica no SENAC, ali na Saldanha Marinho. E os melhores alunos eu os recrutava para serem meus auxiliares. E eu formei vários radiotécnicos, né? Eu tinha uma equipe trabalhando comigo. De maneira que quando veio a Zona Franca, eu já estava aqui, a firma estava constituída, não é? E lancei minhas importações. Porque o lema da empresa é o seguinte: TV lá, vende, instala e dá garantia. Vende, instala e dá garantia. Eu fazia mesmo isso. O cliente chegava comigo e dizia: Azevedo, eu queria comprar um rádio, quero comprar um gravador, o que você me recomenda? Eu digo: pode levar isso aqui. Porque naquele tempo... Tinha o Transglobe que você... O Transglobe era produto nacional, semicondutor. Exatamente, nessa área, nessa fase. Mas é o seguinte, é que naquele tempo, no advento da Zona Franca, o Japão estava crescendo. Era a China de hoje. O produto que tinha credibilidade eletronicamente eram os produtos americanos. Comprar um produto japonês era uma temeridade. Eu trazia do Panamá e eram todos produtos japoneses. E aí, assim, para comprar um produto japonês, mas nós dávamos garantia. E aí a facilidade de vender, e fomos crescendo. Um rádio como esse que está atrás de você aqui, nessa gravação, nessa entrevista, é mais ou menos semelhante a esse. Eram os rádios de faixas de ondas curtas, ondas tropicais chamadas também. Não tinha FM, não. Eram ondas médias. Então, só tinha ondas médias e ondas curtas. As ondas curtas serviam para o interior. Sim. E tinha muitos rádios a pilha, né? Mas aquelas pilhas grandes, 8 pilhas. Receber, sintonizar a BBC de Londres, sintonizar a Rádio Nacional em 30 metros. E naquele tempo, a Rádio Baré e a difusora, aí modestamente em 62 metros. Depois a Rio Mar também, que fazia os avisos para o interior, que era o correio eletrônico da época, né? E a própria difusora também à noite, que havia dificuldade em comunicação, não havia... A telefonia era difícil, celular nem se falava, né? Então era rádio que dava os avisos. Inclusive nas ondas médias, porque não separavam as ondas naquela época, não é isso? Na época de 69 até 1970. Depois começaram a separar as ondas. A difusora e Baré era 62 metros, que tinha uma penetração maior em função da frequência, né? É verdade. Mas, Azevedo, a TV Lar hoje está instalada, são as poucas empresas locais. Nós temos aqui hoje 3 empresas locais, seria a TV Lar, Bemol e... APA Móveis? APA Móveis, é verdade. E dentro disso daí, das locais, a TV Lar hoje tem quantas lojas, além da TV Land, antiga TV Land, que hoje é Plaza? É verdade. Nós temos hoje, são 30, 31 lojas, né? E nós somos pioneiros, inclusive, na questão da implantação de lojas no interior. Começamos em Manacapuru, temos loja em Coaí, temos loja em Codajás e Presidente Figueiredo também. Em Manacapuru temos até 2 lojas, né? Nós sempre fomos a favor da interiorização da economia. Porque, veja, o Amazonas, a época áurea do Amazonas foi a época da borracha. A borracha não tinha em Manaus, vinha do interior. E nós temos que pensar, e eu nunca me esqueci disso aí, que as nossas riquezas estão no interior. Essa aqui é a verdade. E por isso, o meu contributo, no sentido de alavancar um pouco mais a economia do interior. Além de comerciante, você também faz parte da indústria, você é sócio da Yamaha, não é isso? Nós fomos os lançadores no mercado do norte aqui, dos produtos Yamaha, principalmente motores de popa.
que sempre foi, na verdade, o rio o meio mais fácil de se locomover e de transportar as nossas riquezas. Então, fiz um grande trabalho aqui de penetração, de divulgação da marca Yamaha. E um dia eu fui à Suframa, o superintendente da Suframa era o Rui Lins, que foi meu colega de aula no Colégio Dom Bosco. E eu disse para o Rui da nossa intenção de trazer a fábrica da Yamaha para cá para fabricar motores de polpa. E aí ele disse para mim, motores de polpa não. A Yamaha tem condições de construir aqui uma grande fábrica de motocicleta. E eu nem estava pensando nisso, embora a Honda já estivesse instalada e produzindo. E aí deu sinal verde para a abertura, instalação da fábrica de motocicletas. A partir daí, logicamente, começamos um trabalho e trouxemos, na verdade, a fábrica para cá. Nós somos acionistas também da fábrica. Nosso tempo está se encerrando. Você já foi presidente da Associação Comercial, você já foi presidente do Luso, é isso? Não, do Luso não. Eu sempre tive muito ligado à atividade empresarial. Eu fui presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, hoje Câmara, antigamente era Clube de Diretores Logistas. Fui presidente da ACA durante 4 anos, fui um dos líderes na área do setor primário, presidente da Associação dos Pecuaristas, viajamos por esse Brasil todo, trazendo reprodutores para melhorar geneticamente o nosso rebanho. Isso já faz 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Sou vice-presidente da Federação do Comércio, né? Sou vice-presidente da Federação da Agricultura. Eu pertenço... A verdade é a seguinte, a minha atividade hoje está mais ligada a essas entidades do que a própria empresa. Azevedo, a sua condição na Yamaha, como é que aconteceu? Você fechou esse contrato no Brasil, porque tinha uma fábrica em São Paulo já, de motores de polpa e tudo. Como é que foi isso? A fábrica em São Paulo não era de motores de polpa. Os motores de polpa vinham direto do Japão. Eu importava direto do Japão. Das motocicletas eram as motocicletas pequenas de 80 a 90 cilindradas, mas muito incipientes ainda, né? Então, com a instalação da Honda aqui em Manaus, a Honda se agigantou. Foi a primeira fábrica de motocicleta no Brasil. E, logicamente, mexeu com a Yamaha. Pô, se a Honda se instalou e está bem, por que também não podemos fazer isso? Bom, aí houve a conversação, essa que é a verdade do nosso trabalho, mas houve interesse também dos japoneses, e fomos ao Japão assinar o contrato de joint venture. O japonês queria saber, a diretoria, por que instalaram uma fábrica de motocicleta em Manaus? Que Manaus é o fim do mundo, cheio de mato por tudo. Então eu tive que justificar, estava eu e a minha filha do meu lado, não é? Ela adolescente ainda, não é? Explicar o porquê de uma fábrica da Yamaha, convencer. A diretoria eram umas 15 pessoas, não é? E, quer dizer, eles, né, para terem a certeza de que, e sentir também o parceiro, né? Porque eu estava entrando como parceiro, mas de capital também. Mas o mais importante, você vê como são as coisas. Né? Ao chegar em Hamamatsu, ao chegarmos ao prédio da matriz da Yamaha, um prédio colossal, estava hasteado no topo desse prédio a bandeira do Brasil e do Japão. Já era para a sua chegada. Isso é verdade. Isso são cenas que a gente não esquece. Né? Quer dizer, o empresário tem que ser ousado, né, para que as coisas aconteçam. Esse ato nosso foi uma verdadeira ousadia, realmente. Não é? Como hoje teria uma condição melhor. Naquele tempo, não. Nós estávamos apostando tudo em trazer uma fábrica da Yamaha para cá. Mas não era por vaidade. Nós estamos trazendo uma fábrica, ajudar o desenvolvimento do nosso Estado. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? Então, agora, para encerrarmos, eu gostaria que você desse alguma mensagem, principalmente nós estamos no início do ano de 2014, o ano da Copa, uma esperança enorme, tudo que vem a acontecer a partir deste ano. Então eu gostaria que você desse uma mensagem para os mais novos, os novos empreendedores desse Estado. Hoje, na verdade, nós precisamos de empreendedores.
É impressionante, por exemplo, eu ouço muitos jovens, principalmente aqueles candidatos que vêm aqui para se habilitar a uma função de vendedores, né? E a última entrevista é minha, né? Porque eu estou muito ligado ainda à venda também e à atividade da própria empresa. E eu pergunto, qual é o seu objetivo em termos de futuro? Aí o jovem responde, eu quero fazer uma faculdade. E depois? Não. Ele quer fazer uma faculdade. Agora, sabe por quê? Não. Porque ele sabe que com o diploma na mão, ele tem mais facilidade de um acesso ao emprego público, municipal, estadual, federal. Ninguém fala em empreender, meu amigo. É impressionante isso. É comodismo isso. É impressionante isso. Você vê os jornais de hoje, na repartição tal, tantas vagas e tal, para candidatos e tal. Então, nós precisamos empreender. O Brasil é um país muito, muito grande e muito rico. O que precisa é que nós temos que acreditar, cada um de nós, em nós próprios, que somos capazes. Mas temos que nos preparar para isso, né? Temos que nos preparar para isso. Dizer assim, o Brasil tal... Sim, não pense só no Brasil, no termo do governo. Você tem que pensar em si. O que você pode fazer para melhorar o seu padrão de vida, melhorar a condição de vida da sua família, da sua comunidade, do seu estado, do seu país. Cada um cidadão que tem que pensar assim. Não esperar que o governo é que vai dar condições, não é nada disso. Nós é que temos que fazer, temos que provocar. Se todos nós fizermos isso, como disse aquele presidente dos Estados Unidos, o país espera que cada um cumpra com o seu dever. E é isso. A obrigação, a responsabilidade, o esforço de cada um é que faz um país gigante. E é isso que nós precisamos fazer. Muito obrigado. A questão é, não procure ser só funcionário público, procure ser empreendedor.